nós vamos fazer uma exposição da primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do verso 1, fala assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu coloquei o tema nesse texto, eu coloquei o tema nessa mensagem de verdadeiro ou falso. O propósito dessa carta é reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé e refutar os falsos ensinos. A carta não contém um título e não foi enviada para nenhuma igreja em particular, ou seja, é uma carta universal. Muitos ensinavam que Jesus Cristo não era homem, que poderíamos ser salvos tendo algum conhecimento místico especial, né? Então surgiram vários ensinos falsos, várias pessoas se aproveitando da obra de Jesus Cristo e tentando ganhar o povo, né, seguidores. E essa carta ela ensina isso. Ela é uma carta para combater, né, heresias modernas, né? Então, o primeiro ponto, né, a respeito do discernimento dos cristãos. Então, nós vemos que a carta diz para julgarmos o espírito.
e não as pessoas, mas julgar os espíritos que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitas vezes julgamos pessoas, né? Muitas vezes condenamos pessoas, mas João aqui ele nos ensina a julgar o espírito, a discernir espiritualmente. O que deve ser julgado, provado, na verdade, é o espírito que está nas pessoas, não as pessoas. É o espírito que confessa Jesus, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento através do Espírito Santo que habita em nós, discernir o espírito que é falso, né? O espírito que está por trás do falso profeta, o espírito que está por trás do falso ensino, o espírito que está por trás da falsa teologia, o espírito que não confessa, discernir o espírito que fala contra Jesus. Às vezes, vemos pessoas falando de Jesus, até com poder, até com sinais, mas na verdade fala contra Jesus, né? Meio paradoxo, mas nós podemos citar vários casos, diversos casos de homens de Deus, né? Profetas de Deus que usam o nome do Senhor, né? Curam em nome do Senhor, profetizam em nome do Senhor, mas o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus que naquele dia muitos, né, muitos virão diante dele e vão dizer isso: curei no seu nome, profetizei no seu nome. E Jesus vai dizer para esses: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então, o primeiro ponto que eu posso ver aqui que nós podemos ver e aprender nesse capítulo da primeira carta de João, a respeito do discernimento que o cristão deve ter. Eu e você, né, que somos cristãos, nós precisamos discernir, não a carne, mas discernir os espíritos. E este poder está em nós, através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá essa capacidade, essa ferramenta, esse poder de discernir o falso espírito e o verdadeiro espírito. O cristão não deve temer o espírito do anticristo. Não deve haver temor em relação ao anticristo, né? O anticristo já está no mundo, o espírito do anticristo já está no mundo. E nós precisamos ter essa consciência. E isso que a carta de João, isso que João escreveu a respeito do espírito do anticristo, já foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Então não deve, às vezes nós comentamos em rodas de amigo, em rodas de conversa, que o espírito do anticristo, o anticristo vai surgir, mas o espírito do anticristo já está no mundo e não podemos temer por causa disso, porque o maior dos espíritos habita em nós, né? O espírito mais poderoso do universo. O cristão tem o espírito mais poderoso do universo dentro dele, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo. Ele está dentro de nós, por isso não devemos temer o espírito do anticristo. Nós somos a habitação do maior e mais poderoso Espírito. O cristão deve ter essa consciência, deve ter, junto com essa consciência, coragem, ousadia, né, convicção, e não temer o espírito do anticristo. Podemos discernir cada espírito de que forma? A carta de João, no capítulo 4, diz: o espírito do anticristo, ele testemunha das coisas do mundo. O testemunho é em favor de quê? Como ele testemunha das coisas do mundo? Ele testemunha a favor dos prazeres da carne, ele testemunha a favor desse sistema, do sistema deste século. Ele testemunha contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus,
contra aquilo que é de Deus. Então, nós podemos discernir o falso espírito dessa forma, analisando, observando o que é contra Deus, o que se move contra Deus, o que é falado contra a obra de Deus, o que é trabalhado contra as coisas de Deus. Ali está, por trás daquilo está o espírito do anticristo. Ele testemunha contra as coisas de Deus. Já o espírito da verdade, ele testemunha a favor das coisas de Deus. O verdadeiro ensino, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ensina a verdade, ele testemunha em favor de Deus. E em favor de Deus é, consequentemente, contrário a esse sistema, contrário aos prazeres da carne, contrário àquilo que rege este mundo. O mundo jaz do maligno, né? O mundo está debaixo do poder das trevas. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o testemunho é contra esse sistema, em favor das coisas eternas, das coisas de Deus, em favor das coisas do alto, onde Cristo vive. Então, como diferenciar o verdadeiro ensino do falso ensino, como diferenciar observando o testemunho, né? A ação de cada ensino, de cada pessoa, de cada movimento que rege as organizações, enfim. É dessa forma que nós podemos discernir, observar o que é falso, o que é verdadeiro. O cristão, ele tem o dever de amar, né? O texto-chave deste capítulo fala que o cristão, nós cristãos, nós temos o dever de amar. A principal, não sei se poderia dizer a principal, mas com certeza uma das principais características de quem conhece a Deus é o amor. Aquele que diz que conhece a Deus, ele ama o seu próximo. Então, essa característica tem que ser latente nos cristãos, tem que ser vista pelas pessoas no cristão. O cristão, ele ama, ele tem esse amor que ele recebeu de Deus. Toda a obra de Deus é baseada em amor. A gente vê no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ação de Deus para com a humanidade é baseada em amor. Tudo que Deus fez, tudo que Deus formou, criou, pensou, planejou, sonhou, foi baseado no amor. Amor por quem? Amor por nós, amor pela sua criação. E mais em especial ainda pelo ser humano, que ele o fez à imagem e semelhança dele. Então o cristão, ele tem essa marca. O verdadeiro cristão, ele tem essa marca. O Filho de Deus veio para que vivamos para ele. No verso 9, eu quero ler novamente, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amar as pessoas, amar a Deus e viver por Jesus. Amar a Jesus e viver por Jesus. A prova desse amor é a nossa vida entregue ao Senhor, é a nossa vida de obediência, é a nossa vida dizendo sim para as coisas de Deus.
Todo o plano de Deus foi para que nós fôssemos comprados pelo sangue de Jesus, salvos deste mundo, salvo da condenação que estava sobre nós, e agora chamados para viver para o Senhor. O cristão, ele vai provar o amor dele por Deus, obedecendo esse chamado, obedecendo essa vida de renúncia, de entrega, de negação a si mesmo e seguindo a Jesus. Foi para isso que Deus deu o Filho dele, para que vivamos para Ele. O cristão, ele não vai ser conhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele vai ser conhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus através do amor. No Evangelho de João, capítulo 13, no verso 35, diz: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então aqui nós vemos a carta dizendo a respeito dos falsos ensinos, dos falsos profetas, e aqui é a chave para nós realmente identificarmos os falsos e os verdadeiros. Os verdadeiros vão fazer as coisas por amor e não por ego, não por individualismo, não por conquista pessoal, não por status, por fama, mas irão fazer a obra, irão responder ao chamado de Deus por amor. Por amor. Vão renunciar a outras coisas, vão negar outras coisas, vão abrir mão de outras coisas por amor. Por amor a Deus, por amor às pessoas, ao próximo. Nisto conhecerão os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus. Quando amardes, quando tiverdes amor uns pelos outros. Deus, ele é visto em nós. Essa carta, João fala no verso 12, no capítulo 4, no verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aqui nós podemos ver que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus pode ser visto através de nós. Através da sua vida, através da minha vida, Deus pode ser visto. Em Colossenses 1, capítulo 1, verso 27, fala: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Como Deus é visto nessa terra, como alguém pode ver Deus? Através da nossa vida em obediência ao chamado de Deus, amando as pessoas, amando as coisas de Deus, amando ao Senhor. Deus vai ser visto em nós. E quando Deus é visto em nós, quando Cristo é visto em nós, há esperança. As pessoas enxergam esperança. Tem uma ilustração a respeito de uma serpente. A serpente coral, ela tem uma forma de diferenciar ela da falsa coral. A coral é uma serpente muito venenosa, altamente venenosa, e quando alguém é picado por uma coral, o tempo de vida dela é muito curto. Se ela não for levada rapidamente para o hospital, aquela pessoa ela morre. Mas tem uma outra serpente muito parecida com a coral, que não tem veneno algum. E para se saber qual é a verdadeira e qual é a falsa, ela tem 3 cores, a serpente, a coral. Ela é preta, branca e vermelha. E a falsa coral também é preta, branca e vermelha. Porém,
a falsa coral, ela tem as listras vermelhas unidas com as listras pretas. A branca nunca se une, nunca aparece no meio. Ela é sempre as listras vermelhas unidas com a preta, com as listras pretas. Já a verdadeira coral, ela tem as listras brancas, meio amareladas, mas podemos dizer brancas, separando a lista preta da vermelha. Então, quando você vê uma serpente e ela tiver essas três cores, e ela tiver a cor vermelha colada com a cor preta, não precisa ter perigo, não precisa ter medo, você pode deixar ela embora, que ela não é venenosa, não precisa se preocupar com ela. Mas quando você vê essa serpente com as listras vermelha e preta separada por uma listra branca, aí sim você deve ter bastante prudência, bastante cautela, fugir daquele lugar, se precisar matar aquela serpente para que ela não faça mal a você e a sua família, porque essa é venenosa, altamente venenosa. Então, para se saber se a serpente coral é a verdadeira ou falsa, é através das listras, das suas cores. E as listras que indicam a autenticidade dos filhos de Deus é se eles confessam a Jesus e demonstram o amor ao seu próximo de maneira incondicional. Caso contrário, são dominados pelo espírito do anticristo, pelo falso ensino, por esse espírito falso, por esse espírito do anticristo. Então, como que a gente pode concluir? Quem não ama seu irmão mente, é mentiroso. Não pode dizer que ama Deus. Quem não ama seu irmão e diz que ama a Deus é mentiroso. E o espírito da verdade não está no mentiroso. O espírito da verdade não está nessa pessoa que não ama o seu irmão. Mas quem ama a seu irmão atesta que ama a Deus verdadeiramente. E o espírito da verdade permanece nele. Qual a diferença, assim como nós dissemos a respeito da serpente, da coral? Qual a diferença que faz com que o cristão verdadeiro seja reconhecido? É através da confissão de Jesus e do amor. O amor pelo próximo, o amor para aquele que não congrega na mesma igreja, não é da mesma religião, aquele que congrega na mesma igreja, que é da mesma religião. Ele ama as pessoas, porque Deus amou as pessoas, Deus amou a humanidade. E o verdadeiro cristão tem o amor de Deus nele. Então, eu te convido a refletir se você tem odiado alguém ou deixado de amar alguém. Se caso sim, convide agora o Espírito da Verdade para te batizar com esse amor imensurável, esse amor indescritível, que é o amor do Pai Celestial, é o amor do Deus vivo, o único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.